Bom, pessoal, a gente vai começar então aqui a nossa segunda parte do conteúdo de intervalos. Hoje a gente vai abordar as operações com intervalos reais, então. Né? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem um e-mail, está aí na tela o e-mail para contato. Bom, gente, as operações que a gente vai trabalhar são as operações de união, interseção e diferença. A gente já trabalhou com essas operações em conjuntos numéricos. Então agora a gente vai trabalhar com o conjunto dos intervalos, né? Ela tem uma maneira diferente de a gente fazer essas operações, tá? Para realizar elas, a gente sempre utiliza a representação gráfica, tá? Então vamos começar aqui, ó. Então, um exemplo direto. Dados os três intervalos que a gente tem aqui, a gente tem o primeiro intervalo, que é o conjunto dos números que pertencem aos números reais, tais que x, esses números, né, x são maiores ou iguais a menos 1 e são menores do que 3. O outro conjunto B aqui é o conjunto dos números x que pertencem aos reais, tais que esses números são todos maiores do que 1. E o conjunto C é um conjunto que vai de menos infinito até 2. Tá? Bom, a gente precisa, na outra aula a gente já viu isso, a maneira de representar esses intervalos, né? Então agora a gente vai representar os três intervalos na reta real, né, representação gráfica desses três intervalos. Então vamos lá. O primeiro, o conjunto A. Então, o intervalo tem dois extremos, que é o menos 1 e o 3. Né? Então a gente vai colocar o menos 1 e o 3 aqui. Né? E aí vamos ver se ele é aberto ou fechado. Então, primeiro, o menos 1. O menos 1, como o sinal que está do lado dele aqui é maior ou igual, né? X é maior ou igual a menos 1, sempre que aparece sinal de maior ou igual, esse intervalo é fechado. Esse extremo do intervalo é fechado. Então, para esse menos 1, o intervalo é fechado, então a gente vai representar com o círculo aquele preenchido, né? Bolinha fechada. Eu tracei essa reta aqui na vertical, porque em todos os extremos dos intervalos a gente precisa traçar essa reta. Tá? Então, todos os outros conjuntos onde a gente tiver extremo sendo menos 1, ele vai ter que ser representado em cima dessa reta. Tá? Aqui é a reta, a coluna que está indicando a posição do menos 1 em todos os três conjuntos, todas as três retas que vão nos mostrar aqui cada um dos conjuntos, A, B e C. Tá? Então, no menos 1 é aqui, e como nossa desigualdade aqui ela é maior ou igual, então ele é fechado, então a bolinha vai preenchida. Agora a gente vai representar o 3. O 3 a gente vai representar mais para o lado de cá, mais para a direita, né? Porque o 3 na nossa reta real ele está sempre mais à esquerda, mais à direita do que o menos 1. Então a gente vai representar ele aqui e a gente vai analisar se esse 3, se esse extremo é fechado ou aberto. A gente olhando para essa desigualdade que a gente tem, que é só menor, né? X é menor que 3, então significa que ela é aberta. Só seria fechado se fosse maior ou igual, ou menor ou igual. Então ali vai a bolinha, né? Vai o círculo aberto, sem preencher. Tá? E aí então o nosso intervalo está entre esses dois extremos. Aqui a gente vai colocar a nossa ondulação, aquela, para mostrar que é esse o intervalo que a gente está analisando, tá? Bom, agora a gente vai representar os outros dois, então, né? O nosso próximo intervalo, o intervalo B aqui, são todos os elementos x que são maiores do que 1. Então, o único extremo que a gente tem é o 1, o 1 positivo, né? Bom, gente, aí aqui, ó, aqui eu tenho o menos 1, né? A linha do menos 1. Aqui eu tenho a linha do 3. Então, o 1, ele está entre o menos 1 e o 3. Então, a gente vai representar ele, pode ser aqui assim, ó, mais ou menos no meio da reta. Não precisa ser exato, mas tem que ser entre o menos 1 e o 3. Eu não posso colocar ele mais aqui à esquerda do menos 1, porque eu estou colocando ele no lugar errado. E eu não posso colocar ele também para cá, à direita do número 3, porque eu vou estar colocando ele no lugar errado também, fora do alinhamento. Então, a gente tem esse intervalo, esse extremo 1. A gente vai olhar a desigualdade ali, a inequação, ela é só maior, né? X é maior do que 1. Então, se x é maior do que 1, esse intervalo aqui, esse extremo é aberto. Só seria fechado, repito, se fosse maior ou igual. Então, colocando ali nosso círculo, né, sem preencher. Aí aqui sempre
a nossa linha pontilhada para determinar que essa aqui vai ser o alinhamento do número 1 em todas as retas que a gente vai representar cada um dos conjuntos. Bom, vamos para o último então. Os extremos são... bom, além disso a gente ainda tem que fazer o ondulado, né? Claro, já ia me esquecendo do ondulado aqui, ó. O ondulado, então, como são todos os números maiores do que 1, ele vai do 1 para a direita, né? Onde são os números maiores. Todos maiores que 1 estão à direita do 1, sempre para cá. Então, a gente vai preencher até o fim da reta, porque não vai parar nunca, né? A gente sempre vai ter número maior do que 1. Daqui para frente também tem. Então, a gente diz que aqui ele está do 1 ao infinito. Tá? Todos os números maiores do que 1. Por isso que eu preencho até o fim da reta. Nesse conjunto C, a gente tem, então, os nossos extremos. Um é menos infinito e o outro é 2, né? Então, como um dos extremos é menos infinito, isso significa que o nosso conjunto está vindo do infinito aqui, ó, negativo, né? Os negativos estão sempre à esquerda, então está vindo daqui em direção ao número 2. E no 2 é o outro extremo, o 2 vai ser onde esse nosso conjunto vai parar. Então a gente vai representar o extremo 2, que é o valor que a gente tem, né? E aí, como aqui o colchete está virado para dentro, ó, então está significando que ele está fechado, né? Então a gente representa nosso círculo também preenchido ali, dizendo que ele está fechado. E aí, como ele vem do menos infinito, então toda essa parte da reta aqui, né, desde o início dela aqui até o 2, vai ser feita a nossa ondulação para representar o nosso conjunto C. Bom, aqui a gente só representou os conjuntos. Agora a gente vai começar a fazer as operações com eles, tá? Então, nossa primeira operação, o conjunto A união conjunto B. A união B, né? A união B, união é unir tudo que eu tenho em um conjunto e tudo que eu tenho em outro conjunto, né? Então, se eu estou unindo o A com B, olha só, no A eu tenho do menos 1 até o 3, e no B eu tenho do 1 até o mais infinito. Se a gente unir as duas coisas, né, pegar essa reta B e levá-la para cima e juntar ela com a reta A, então a gente vai ter um conjunto que vai partir do menos 1, e vai passar aqui pelo 1, vai passar pelo 3 e vai seguir em frente, porque olha aqui, ó, esse conjunto B ele passa, né, ele vai até o infinito. Então, juntando os dois, a gente vai ter um conjunto que vai de menos 1 fechado, porque aqui está fechado, então a gente vai repetir, a gente está unindo, né? O menos 1 está pertencendo a esse conjunto, então ele vai pertencer também à união. E ele vai parar onde? Ele vai parar no mais infinito, né? Porque esse conjunto B vai até mais infinito, ele tem todos os números do 1 para frente. Então, a gente preenche a ondulação até o final. Bom, agora a gente vai fazer... Bom, e aí representando aqui também, né? A gente pode representar aqui, eu já deixei ele na representação aqui na notação de intervalos para vocês também verem como vai ficar esse conjunto. Ele vai ficar, então, fechado menos 1. Ó, o círculo está preenchido, então, fechado, colchete para dentro, no extremo menos 1. E depois o outro extremo que a gente tem é o mais infinito, porque ele vai até o final da reta aqui, ele não para nunca, né? Na verdade ele segue, tá? Bom, agora então vamos fazer o A união C. Unindo o A com C, então eu tenho que pegar o conjunto A e unir com o conjunto C, que vai até o 2. O A vai de menos 1 a 3 e o C vai de menos infinito a 2. Se a gente juntar tudo, então, ele vai vir do menos infinito, ele vai passar pelo menos 1 aqui, que está lá no conjunto A, ele vai vir até o 2, vai passar pelo 2 e vai chegar até o 3, que é o do conjunto A. E aqui ele vai parar, porque ó, no A eu não tenho nada além do 3, e no C eu também não tenho nada além do 3. Então, se eu não tenho em nenhum dos dois, não vai fazer parte da união, só aquilo que eu tenho em um deles, pelo menos. Então, vem de menos infinito até o 3, que é o nosso último extremo. E esse extremo vai ficar também aberto, né? A bolinha não vai ficar preenchida. Porque se a gente reparar, o 3 que a gente tem lá em cima no intervalo A não está preenchido, portanto ele continua sem ser preenchido na união. E aí, usando as ondulações aqui para representar todo o pedaço que a gente está analisando, né, fica dessa forma. Escrevendo o conjunto aqui na notação de intervalos, ele vai ficar então de menos infinito até 3. No menos infinito e no mais infinito, não esqueçam, sempre é aberto, tá? Então, o colchete para fora aqui do menos infinito, ó,
ele está vindo daqui do menos infinito, e vai parar no 3. No 3 aqui a bolinha está aberta, né? Está vazada, então o 3 é aberto também, colchete para fora. Próxima união que a gente pode fazer aqui é de B união C. Então vamos unir o conjunto B com o conjunto C. Ó, reparem que no nosso conjunto C ele vem do infinito e para no 2. Né? No nosso conjunto B ele começa no 1 e vai para infinito. Então se a gente juntar os dois, ele vai vir do menos infinito até o 1, vai passar do 1, vai até o 2, e do 2 ele vai embora, ó, vai para o mais infinito. Então ele vai acabar ocupando toda essa reta. Né? Não vai parar nunca. Ele vem do menos infinito, passa pelo 1, passa pelo 2 e vai até mais infinito. Então esse é o nosso intervalo, menos infinito a mais infinito. Vai ser, na verdade, o conjunto dos números reais. Fazendo uma união agora entre os três conjuntos, A, união B, união C, a gente vai acabar tendo também de menos infinito a mais infinito, porque se a gente unir todos os três, né, a gente já viu que dois conjuntos juntos aqui deu mais infinito. Né, deu o conjunto dos números reais todo, ele veio de menos infinito a mais infinito. Então, se eu juntar mais esse outro aqui, vai continuar dando a mesma coisa. Né? Ele já é um conjunto maior possível aqui. Então, vai continuar sendo de menos infinito a mais infinito, vai ser também todo o conjunto dos números reais. Gente, isso aqui vocês vão precisar praticar, tá, gente? Vão precisar praticar bastante, que isso aqui ele é bastante... A gente pode confundir bastante na hora de fazer essas operações, tá? Então, no momento que vocês tiverem dúvidas, vocês mandem mensagem que eu vou procurar ajudar vocês, tá? Vamos lá. Vamos agora para interseção entre intervalos. A interseção entre intervalos, então, se a união, aquela parte do intervalo tem que pertencer a pelo menos um deles, na interseção, lembra que a gente viu lá em conjuntos numéricos, o pedaço do intervalo tem que pertencer aos dois conjuntos que a gente vai analisar. Então, fazendo aqui, então, a interseção entre A e B, a gente tem aqui conjunto A, interseção conjunto B, a interseção tem que pertencer aos dois conjuntos, então vamos analisar por partes cada um desses conjuntos. Vamos pegar os extremos, primeiro extremo do A, e vamos até o primeiro extremo do B. Então, do menos 1 até 1. A gente tem do menos 1 até 1 aqui em cima, ó, a gente tem uma parte desse conjunto A, mas no conjunto B a gente não tem ondulação aqui. Ó. Então, esse pedaço aqui não pertence à interseção porque ele não está nos dois conjuntos. Eu não tenho ondulação nos dois conjuntos. Só tenho no A, não tenho no B. Nessa parte, do menos 1 até 1. Agora vamos analisar do 1 até o 3 aqui. Ó, né? Em todo esse pedaço eu tenho ondulação aqui no conjunto B. E também tenho ondulação no conjunto A. Então, se eu tenho ondulação nos dois conjuntos, essa parte aqui está nos dois conjuntos, ela vai pertencer aos dois conjuntos. Então, eu vou começar no 1 e vou até o 3. Mas eu vou parar no 3 ou vou seguir? Bom, aí eu tenho que analisar o restante do intervalo. Ó, daqui para frente, ó, daqui para a direita, do 3 para a direita no conjunto A, a gente não tem nada. No B até a gente tem aqui, ó, porque segue até o infinito, até o mais infinito. Mas no A não. Então, eu parei no 3. Do 3 para frente eu não vou continuar. E aqui no 1 ele ficou aberto por quê? Porque ele não pertence, né? Ele está aberto, ele não pertence ao intervalo, ele está servindo como extremo. No outro ele pertence, porque está no meio da ondulação. Se ele não pertence aos dois, se aqui ele serve só como extremo, então ele vai servir só como extremo também na interseção. Aí o outro extremo que a gente tem é o 3, mais à direita é o 3. E aí o mesmo que aconteceu com o 1 acontece com o 3 também. Né? Ele está servindo de extremo, ele não está dentro dos dois conjuntos, ele está servindo de extremo para um e está dentro do outro, então ele vai servir só de extremo no A interseção B. E a nossa ondulação ali, então, para determinar o nosso conjunto. Representando na notação de intervalos, então, né, com os colchetes, a gente vai ter aqui, então, menos 1, 1 aberto, porque o círculo está aberto, né? Então, o colchete fica para fora. Aqui o círculo também está aberto, então o colchete também fica para fora no outro extremo. Então, do 1 ao 3, aberto nos dois extremos.
Esse é o nosso conjunto A interseção B. Vamos fazer agora a interseção de A e C. Então, vamos analisar o A e o C. Vamos analisar por partes também, né? Ó, aqui no C, por exemplo, a gente vem de menos infinito até o 2. E no A, a gente começa no menos 1. Então, vamos analisar do menos infinito até o menos 1 primeiro. Vamos analisar esse pedaço aqui primeiro. No A, a gente não tem. No C, a gente tem. Se não tem nos dois, não faz parte do intervalo. Então, não vai fazer parte do intervalo esta parte aqui. Aí, vamos analisar do menos 1 até o 2, que é o extremo que a gente tem no C, né? Do menos 1 ao 2, no conjunto A, a gente tem. No conjunto C, também tem ondulação. Do menos 1 até o 2, a gente tem ondulação. Então, esta parte aqui, ela vai pertencer ao conjunto interseção. Não sei o resto, né? Ainda tem que analisar o resto. Mas então, essa parte sim. Então, a gente vai colocar já o extremo menos 1 como o primeiro extremo deste intervalo, porque esse conjunto vai começar aqui. E nesse caso, vai ficar preenchida a bolinha, né? Porque se está preenchido aqui, no A, é porque ele pertence ao conjunto A. E aqui o menos 1 está no meio da ondulação, então ele também pertence ao conjunto C. Então, vai ficar preenchida a bolinha, vai fazer parte desse conjunto, vai servir de extremo e, além disso, vai estar pertencendo ao conjunto. Bom, aí vamos lá, a gente tinha parado no 2 aqui, né, como outro extremo. A gente teria que analisar o restante do intervalo. O restante do intervalo no A, do 2 até o 3, a gente tem aqui, né, tem ondulação, mas não tem no C. Então, não vai fazer parte do intervalo. Então, o extremo da direita vai ser o 2, fechado também, porque como ele pertence aqui, ele está fechado aqui, e ele pertence também a este intervalo A, então ele vai ficar fechado na interseção. E a nossa ondulação vai aqui no meio, né? É o pedaço que a gente viu que tem nos dois conjuntos, tem tanto no A quanto no C. Daí, na notação de intervalos, então, fechado para menos 1, fechado para 2. Se é fechado, os colchetes ficam para dentro, né? Virados para dentro, tanto no menos 1 quanto no 2. Vamos fazer agora a interseção de B com C. Então, a interseção de B com C, a gente vai analisar de novo por partes, tá? O nosso C começa no menos infinito e vai no 2, vai até o 2. O nosso B começa no 1 e vai até o mais infinito. Então, vamos por partes. Vamos pegar do menos infinito até o primeiro extremo que a gente tem aqui, ó, no conjunto B, que é o 1. Então, do menos infinito até o 1, a gente tem ondulação no conjunto C, mas não tem ondulação no conjunto A. Então, essa parte não vai fazer, esse pedaço não vai fazer parte da interseção. Agora, vamos começar desse extremo aqui, menos 1, do extremo 1, então. Do 1 até o 2, a gente tem ondulação no conjunto B. E também tem ondulação no conjunto C. Então, ele vai fazer parte da interseção. O restante aqui do conjunto B, ó, do 2 para o mais infinito, a gente tem ondulação no conjunto B, mas não tem no C. Então, essa parte não vai fazer parte da interseção. Então, nossos extremos vão ser o 1 e o 2, certo? O 1 aberto e o 2 fechado. Pelo mesmo motivo da parte da interseção entre A e B aqui, ó. O menos 1 vai ser aberto porque ele está aberto em um dos intervalos, ele não pertence a este intervalo, ele serve só de extremo, e ele tem que pertencer aos dois, então vai ficar aberto aqui. E o 2, como está fechado aqui, ele pertence então a esse intervalo, e aqui como fica no meio da ondulação, ele também está nesse conjunto, então vai ficar fechado aqui também. Colocando a ondulação, né, no meio, que é a parte do nosso intervalo. Agora, representando na notação de intervalos com os colchetes, para um aqui, para esse extremo aberto, né, porque a bolinha está aberta, não está preenchida, então o colchete vai ficar virado para fora, e para 2, no extremo 2, bolinha está preenchida, então o extremo vai ficar virado para dentro no lado direito, dessa forma. Vamos agora fazer a interseção dos três conjuntos, A, B, C. A interseção B, interseção C. Então, o intervalo que faz parte dessa interseção tem que também pertencer a todos os conjuntos, aos três conjuntos. Bom, vamos lá. Analisando o primeiro, então, aqui. A gente começa no menos 1 e vai até o 3. Tá? Do menos infinito até o menos 1, a gente não tem nada, certo? Então,
esse pedaço já não vai fazer parte da interseção, porque tem que estar nos 3, e se já não está nesse aqui, não vai fazer parte da interseção. Aqui a gente tem do menos 1 até o 2, no conjunto A a gente tem ondulação, mas no B não. Então já vai sair fora, essa aqui também já não vai estar. Agora, do menos 1, dessa linha vertical aqui, do menos 1 até a linha do menos 2, a gente tem ondulação no conjunto A. A gente tem ondulação no conjunto B e a gente tem ondulação no conjunto C. Então, esta parte aqui vai pertencer à interseção dos 3 conjuntos. O restante não vai pertencer, por quê? Porque já não tem aqui no último, né? No C já não tem mais ondulação para cá, para a direita. Então, isso aqui já não vai pertencer à interseção. Mesmo eu tendo nesses dois aqui, ó, esse pedaço, mas é a interseção dos 3, né? Então, teria que pertencer aos 3 conjuntos. Então, nossos extremos vão ser, de novo, o 1 e o 2, aberto no 1, fechado no 2, da mesma forma, né? Acabou ficando igual ao de cima. E o intervalo, na notação de intervalos, ficou a mesma coisa também. Aberto em 1, fechado em 2. Bom, nossa última parte, agora a última das operações, é a diferença entre dois intervalos. Aquele A menos B, A menos C, B menos C, que a gente também fez para conjuntos, né? Bom, vamos lá então. Vamos fazer primeiro aqui a diferença de A menos B. Então, a diferença, como é que a gente fazia? Eu quero fazer o A menos B, então é tudo que eu tiver no A, tirando aquilo que for igual lá no B. Certo? Então, eu vou olhar. Bom, eu tenho meu A aqui que vai de menos 1 até 3. Certo? Eu tenho que tirar toda a parte que eu tenho lá no B, eu tenho que tirar fora. Então, bom, eu tenho aqui no B, começa no 1 e vai até o infinito. Então, do 1 para o infinito, eu vou tirar fora. Eu vou tirar, então, do 1 até o 3 no conjunto A. Porque o que eu preciso ficar na minha diferença, o que vai ficar vai ser do menos 1 até o 1 positivo. O restante sai fora, porque eu tenho também no B, né, e eu tenho que tirar fora. Então, começa no menos 1 e vai até o 1. E aqui vai ficar fechado, porque como esse 1 ele está servindo só de extremo no conjunto B, ele não está pertencendo ao intervalo, então esse 1 eu não vou acabar tirando desse conjunto A. Ele vai ficar no conjunto A e ele não vai servir como extremo apenas, ele vai servir como extremo e vai pertencer ao intervalo. Tá? Então, a ondulação entre os dois. Representando agora na notação de intervalos, as bolinhas aqui, os círculos estão preenchidos, então os intervalos ficam com os extremos fechados. Então, é fechado para menos 1 e fechado para 1 também. Agora a gente vai fazer o B menos o A, né? O A menos o B a gente já fez, agora vamos fazer o B menos o A. Então, agora é o contrário, agora eu tenho que olhar para o meu conjunto B, e aquilo que tiver igual lá no A, eu vou tirar fora. Então, se meu conjunto B ele vai do 1 até o mais infinito, e o meu conjunto A ele vai do menos 1 até o 3, o que eu tenho de igual aqui? Qual o pedaço que eu tenho no conjunto B que eu também tenho lá no conjunto A? Essa parte que vai do menos 1 ao 3, né? Essa parte que vai do menos 1 ao 3 eu tenho nos dois. Então, isso aqui eu vou tirar fora. Vou tirar fora. E o que vai ficar vai ser do 3 para frente. Só do 3 para a direita, do 3 até o mais infinito. E aí, é o mesmo caso anterior, né? Como esse aqui, esse intervalo, esse extremo 3 positivo não pertence ao intervalo A, ele está servindo só de extremo. Para o intervalo B menos A, ele vai, além de servir de extremo, ele vai pertencer ao conjunto. E aí, dali para frente, né, do 3 para o mais infinito, então, a gente vai ter elementos pertencentes a essa diferença. E na notação de intervalos, então, vai ficar fechado no 3, porque o círculo está fechado aqui no 3, até o mais infinito. Também, aqui está fechado, mas na verdade não é fechado, né? Tem que ser aberto aqui. No infinito é sempre aberto, tá? Bom, gente, essa aula de intervalos era isso, né? Operações com intervalos. Aí, como eu falei, a gente tem que praticar bastante, tá? Temos que praticar bastante isso aí. A gente vai fazer uma semana só de operações, tá? Com exemplos de exercícios. Vou fazer vídeos de resoluções de exercícios para a próxima semana, para a gente trabalhar bastante isso aí, tá ok? Qualquer dúvida, mandem mensagem aí, gente. Não vão deixar de se comunicar, tá? Até a próxima.